eu estava abastecendo o carro agora há pouco e eu vim aqui abastecer para contar essa notícia para vocês. É uma notícia que muita gente vai ficar indignado, eu sei disso. É aumento de salário para algumas pessoas e outras que não vão ter. Então não tem como não ficar indignado. Eu estou aqui no posto de combustível, eu estava recém abastecendo. Eu fiquei sabendo nesse momento dessa notícia. Eu não sei se você recebe o valor do salário mínimo, se você recebe mais do que o mínimo. Essa notícia aqui todos deveriam ter acesso. Eu quero começar a conversar com você, provavelmente hoje você seja aposentado, você seja pensionista, e como está sendo o seu salário hoje. Agora há pouco eu estava conversando nesse mesmo posto de combustível, o seu Áureo, que a recém se aposentou e também já tem problema financeiro. Sabe o que vai acontecer com o salário dele? Quando ele pagava o plano de previdência social dele, de aposentadoria, adivinha o que aconteceu? Ele contribuía, sabe quanto? Ele contribuía sobre 5 salários mínimos. Você percebe o que vem acontecendo não só com o seu Áureo, pode estar acontecendo com alguém da sua família nesse momento isso. Ele contribuiu durante toda a sua vida laboral, durante todo o seu trabalho de forma obrigatória pelo INSS. Descontava da carteira de trabalho dele. E quando ele se aposentou, adivinha quanto salário? Será que ele recebe os 5 salários que ele contribuiu? Pasmem, hoje ele vai receber no máximo 2,5 salários, a metade do que ele contribuiu. E eu faço essa pergunta para você, ou se você é aposentado, para onde está indo esse dinheiro? Das pessoas que contribuem sobre o salário mínimo, de forma obrigatória. E aí acontece a questão do aumento do salário mínimo, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Assim como o seu Áureo perdeu contribuições, que hoje está recebendo menos, ainda existe a palhaçada da revisão da vida toda, que as pessoas têm que ser julgadas, entrar na justiça para receber de volta o que contribuíram. E aí, como é que está o seu salário hoje? Será que você se sente bem sendo aposentado, pensionista, sendo brasileiro que contribuiu mais durante a sua vida laboral? E agora, como é que está sendo esse respeito com o teu salário sobre o que você pagou? Eu pergunto essa pergunta aí para você. E agora, sobre a questão do aumento do salário mínimo. Como é que é isso? Não vai ter aumento do salário mínimo para quem recebe acima do mínimo? Se você ainda não ficou sabendo, a nova política de valorização do salário mínimo, que é para o aposentado, é para o pensionista, é para o trabalhador, é para o VPC Loas, todo mundo que tem salário vai ser afetado com essa nova política de valorização do salário mínimo. Como é que vai funcionar? A nova política de valorização do salário mínimo, ela vai ser influenciada através do Índice Nacional de Preço do Consumidor, mais o PIB, só para quem recebe o salário mínimo. Eu quero começar primeiro falando quem recebe o salário mínimo. Essas pessoas vão ter praticamente 2 aumentos, o que é muito bom, o que é justo. A inflação mais o PIB vai dar em torno de 6,8%. O salário mínimo nacional fica em R$ 1.412. A primeira pergunta que eu quero deixar para você responder aqui: o que você acha de 1.412 ser colocado o salário mínimo? Será que dá para viver bem? Será que dá para pagar o salário mínimo, que as contas vão ficar em dia? A sua água, a sua luz, a comida, tá tudo baixando o preço, né? Tá ficando bonito, né? Tá ficando muito lindo o valor do salário mínimo. E agora nós vamos na questão importantíssima e fundamental para você entender que tem muita gente, não vai ter aumento de salário mínimo, a questão da projeção. O que vai acontecer agora? Como a nova política de valorização foi adotada para quem recebe o salário mínimo, quem recebe acima do mínimo, acreditem, vai ficar de fora de tudo isso. Mas não é que não vai ter aumento, não vai ter ganho real, não vai ter aumento real. Significa que vai ter só o Índice Nacional de Preço do Consumidor, só o INPC. Então, com as últimas projeções que estão se desenhando agora para você que recebe o salário mínimo, inclusive nesse vídeo eu quero fazer uma enquete. Coloca aqui se você recebe o salário mínimo ou se você recebe acima do mínimo, porque esse índice vai ser diferente, como eu estava falando agora. Acima do mínimo vai receber só o INPC. A última estimativa coloca que quem recebe acima do mínimo receberá 4,7% de aumento. A última estimativa extraoficial. E aí eu faço essa pergunta para você: será que é justo quem recebe o salário mínimo ter 2 aumentos, o que é muito bom na minha opinião, mas é justo mesmo quem recebe acima do mínimo não ter esse mesmo reajuste que as outras pessoas? E se você está tão indignado quanto eu, porque eu estava aqui, estou aqui no posto de combustível, resolvi gravar agora, não esperar mais, porque a indignação tomou conta minha, escutando o seu Áureo agora há pouco contar do salário mínimo dele.
E ele que contribuiu sobre mais está recebendo de menos. Daqui a pouco quem contribui mais vai receber a mesma coisa do que quem recebe o salário mínimo. Que justiça que é essa que nós estamos vivendo hoje aqui nesse país, meus amigos. Meus caros embaixadores, aposentados e pensionistas, se vocês estão tão indignados quanto eu gostaria que vocês compartilhassem muito esse vídeo, porque mais pessoas precisam saber dessa verdade que vem acontecendo e que seja igualitário esse país, que seja igualitário o salário das pessoas, porque não dá para mais viver desse jeito. Paga caro, mas a hora de receber, não recebe, não dá mais, né? Muito obrigado e eu vejo vocês nos próximos vídeos.